Você conhece a expressão minha casa, meu castelo? Muitos lugares ao redor do mundo podem ser chamados assim, mas existe um que leva a frase ao pé da letra. A casa Clingstone. Ela guarda uma história dramática que começa em 1905. Após o empresário Joseph Wharton ter uma de suas propriedades tomadas pelo governo, ele tomou a decisão de se mudar para uma espécie de ilha, comprada por apenas US$ 200. Meu nome é Ivan Lima e aqui você confere a história de um homem que construiu uma casa onde ninguém nunca mais poderia aborrecê-lo. Como um homem de sucesso, não é errado dizer que ele tinha bastante orgulho de suas aquisições e do que tinha alcançado até aquele momento na vida. A história diz que um dos seus muitos sonhos para o futuro era ver sua grande casa, localizada ao sul de Jamestown, nos Estados Unidos, sendo usada por seus herdeiros. Um tipo de refúgio para que, quando estivesse com a idade mais avançada, ele conseguisse reunir toda a família. Mas, como geralmente acontece, o destino tinha outros planos. O sonho, infelizmente, foi impossibilitado por conta de uma carta que Joseph recebeu na época. O documento dizia que o governo estava com projetos de expansão de um forte e, para isso, precisaria das terras dele para a construção. Claro que essa notícia não foi bem recebida. Imagine se acontecesse aí do outro lado. De uma hora para outra, você descobre que precisará entregar o seu lote. Como você reagiria? A família de Joseph travou uma árdua batalha para que a decisão fosse revogada. Só que o governo acabou vencendo a ação na justiça e ganhou os direitos das terras. Triste e zangado por suas perdas, ele precisava tomar uma decisão sobre o que fazer no futuro e como contornar essa situação divisora de águas para a família. A história conta ainda que Joseph não apoiava a corrupção dos funcionários públicos e que, por isso, ele acabou sendo humilhado ainda mais, recebendo uma compensação ridícula por todas as perdas. Para que Joseph não ficasse sem um lugar para morar, foi disponibilizado um pedaço de terra longe do centro urbano, que nem era adequado para se construir uma casa. Vale lembrar que estamos falando do início do século XX, quando as leis eram bastante diferentes das de hoje em dia. Mesmo correndo atrás de várias instituições para tentar mudar a situação, nada funcionou e a família precisou deixar a grandiosa casa. Joseph fez uma promessa para si mesmo, de que ninguém mais deixaria sua família sem lar. E, para tanto, ele construiria uma casa onde ninguém mais os incomodasse. Podemos dizer que a promessa foi levada muito a sério. Na verdade, visto que ele realmente procurou construir uma casa longe da civilização. Uma casa que ajudasse a concretizar seu sonho de repassá-la para futuras gerações. Foi então que Joseph se deparou com uma pequena ilha na baía de Narragansett. Parecia o lugar perfeito para colocar as ideias em prática. O único problema é que estamos falando de uma ilha composta por rochas. Na época, o pedaço de terra contava com uma espécie de ponte para pedestres que auxiliava a chegada até lá. Mesmo com esses desafios em infraestrutura, Joseph estava disposto a se arriscar nessa empreitada e concluir seu sonho. O curioso é que a ilha era considerada um pedaço de terra inútil, já que ninguém nunca tinha demonstrado interesse em fazer um projeto nela. Por conta disso, Joseph conseguiu comprá-la por apenas $200. Enquanto as autoridades achavam que estavam ganhando dinheiro fácil, Joseph sabia exatamente o que fazer e como fazer. As construções tiveram início em 1906 e todos os materiais necessários para o trabalho chegaram até a ilha por barcos. Com a ajuda da família para dar vida ao projeto do artista William Trost Richards, não demorou muito para que a casa logo tomasse forma e Joseph
estivesse cada vez mais próximo de concretizar a sua, digamos, luta. Não demorou muito para que as pessoas que passassem pela região conseguissem ver uma bela casa de 3 andares, rodeada por água e que mudaria a paisagem para sempre. No total, a casa foi projetada para ter 23 cômodos, sendo 10 deles apenas quartos e 5 banheiros. Como a região conta com uma ótima vista para a cidade e para a natureza, Joseph tratou de colocar varandas por toda parte, com a intenção de que a família sempre conseguisse aproveitar o pôr do sol. Por estar um pouco longe dos centros urbanos, Joseph se atentou em instalar os equipamentos mais avançados de comunicação da época, como forma de assegurar conforto e comodidade para os parentes. Por estar decidido a nunca mais abrir mão de algo na vida, Joseph nomeou a casa de Clingstones, um termo que vem da botânica e que se relaciona com frutas que possuem uma semente dura por dentro. Normalmente, a palavra é utilizada para descrever coisas que são difíceis de se separar. Entende? Após a casa ficar pronta e a família se estabilizar, podemos dizer que Joseph conseguiu realizar o seu sonho, vivendo feliz em sua ilha afastada. Só que nem tudo sempre foram flores, por assim dizer. Em 1938, por exemplo, a ponte para pedestres acabou caindo, por conta dos ventos de um furacão que passou pela região. Se a casa já passava a sensação de ser isolada antes, esse sentimento cresceu ainda mais com a falta de travessia. A partir daquele momento, só era possível chegar ao pedaço de terra através de barco ou nadando na água gelada. Como Joseph sonhou, muitas gerações da família viveram na casa Clingstone, sempre funcionando como local para que todos os parentes se reunissem em datas comemorativas. Por décadas e mais décadas, a casa se manteve no mesmo lugar, aguentando tempestades e furacões enquanto a cidade se desenvolvia ao redor. Prédios foram construídos e outras casas foram demolidas, mas Clingstone se manteve lá, como uma memória de seu idealizador. Em determinado momento dos anos 40, a família de Joseph acabou se mudando, o que abriu espaço para que outras pessoas morassem na propriedade. Joseph, por outro lado, faleceu anos antes da mudança, em 1931. Por mais de 100 anos, todos que se mudavam para a casa se apaixonaram tanto pela construção quanto pela história. Mesmo assim, Clingstone ficou vazia até a família do arquiteto Henry Wood, que também é primo distante de Joseph, se mudar em 1961. De acordo com os relatos, uma briga familiar entre os 3 filhos de Joseph dificultou a venda da casa durante os anos anteriores. Além de serem os últimos a comprarem a propriedade, os novos moradores trataram de fazer várias reformas para que a casa aguentasse muitos anos pela frente. Isso depois de quase uma década sem trabalhar nela, já que Henry chegou a considerar a casa uma espécie de maldição que tinha adquirido. Foi só quando as reformas começaram que o arquiteto mudou de ideia. Sem modificar o design original, Henry restaurou praticamente tudo e fez o possível para que a casa continuasse com a atmosfera antiga e, ao mesmo tempo, para que se transformasse em um lar ainda mais confortável para os novos moradores. Além de acrescentar painéis solares, o novo proprietário também instalou uma turbina eólica, ambos equipamentos utilizados para gerar energia aos aparelhos domésticos. Para ter água sempre tratada, também foram adquiridas máquinas que coletam e limpam o líquido, de forma a deixar a casa cada vez mais independente do mundo exterior. E se você está achando muito, Henry também colocou um sistema de decomposição do lixo natural, que o filtra e o libera como fertilizante nas profundezas do oceano. Podemos dizer que essa versão 2.0 de Clingstone
eleva muito mais o sonho de independência que Joseph queria desde o começo. E não se engane, para fazer todas as alterações, Henry precisou desembolsar uma grande quantidade de dinheiro. Para começar, ele comprou a casa por $3.600, uma quantia menor do que os 5.000 que estavam pedindo anteriormente. O que exigiu bastante investimento mesmo foi toda a reconstrução, que inclusive ele nunca se arrependeu. A casa, antes abandonada, tornou-se aconchegante e foi motivo de felicidade para Henry, até os seus últimos dias. Ele faleceu em 2017, na cidade de Boston, aos 87 anos. Um local que atualmente chama a atenção de muitos turistas que sempre passam com seus barcos perto de Clingstone para ver a construção mais de perto. Alguns até mesmo desembarcam no pedaço de terra para conferir os detalhes. Você teria coragem de morar em uma casa afastada como essa? Me conte aqui embaixo. E não se esqueça, fique em casa se puder. Até a próxima. Tchau.